E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Essa daqui é a primeira aula de uma série de 4 aulas, onde eu vou levar você do básico ao avançado. E vou te mostrar que não é porque você quer coisas avançadas que o básico não fazem a diferença. Eu pedi autorização para um chefe meu para poder utilizar uma planilha que ele criou. E eu vou mostrar para você quão importante é você ter os conceitos básicos bem definidos que você vai conseguir, mesmo que não seja do seu setor, adaptar e reutilizar aquele modelo que você já viu alguma vez na vida ou criar algo do absoluto zero. A ideia aqui é a seguinte: eu trabalho com engenharia, a gente precisa acompanhar uma tubulação que a gente está montando mês a mês, quantitativos, onde através de uma planilha de recebimento você puxa os avanços para cá. Essa primeira aula ela é de células, linhas e colunas, ou seja, é uma aula bem básica. Se você já sabe alguma coisa, fica comigo aqui também, porque provavelmente pode ter algum conceito que você deixou passar. Eu acho interessante dessa planilha que ela vai conseguir realmente abranger do básico ao avançado. Essa planilha realmente ela vai do básico ao avançado. Você olha aqui, você pode achar, nossa, é uma planilha simples, né? Eu não vou aprender nada, mas na verdade você vai. Aqui a gente vai ter conceitos de operações, vai ter conceitos de fórmula, vai ter conceitos de formatação de texto, formatação de célula, quando ou não mesclar e centralizar uma célula. Acompanha comigo essa aula, tenho certeza que você vai gostar. E é muito importante a gente sempre trabalhar com algo real, né? Com algo de verdade. Então, por isso eu trouxe uma planilha aqui que eu utilizo no meu trabalho, para que você realmente possa ver como é o mundo real, não ficar imaginando coisas. E para mostrar que realmente, quando você aprende um conceito, conforme eu disse, essa planilha não fui eu que criei, você consegue aplicar em outros negócios. Veja se o modelo não é bem parecido. A gente tem um modelo muito parecido, onde, na verdade, aqui eu estou trabalhando com vendas. Eu tenho quantitativo de produto vendido e os valores vendidos também. Essa planilha eu fiz para um amigo meu, para poder auxiliar e ajudar ele. Então, quando você começa a evoluir no Excel, você acaba não utilizando não apenas no seu trabalho, você consegue utilizar para você mesmo, você consegue ajudar pessoas, você consegue, dependendo de onde você estiver, quem sabe, melhorar seu salário, melhorar seu cargo. Enfim, o Excel é muito importante, ele vai estar na maioria das empresas e na maioria das grandes empresas, com toda certeza você precisa dominar essa ferramenta. Então vamos comigo, vamos para o slide aqui. Bom, o Excel ele é formado por células e através das linhas e colunas podemos identificá-las. As colunas são representadas por letras e as linhas por números. Como assim, Rafael? Vamos abrir então, se você não sabe, abrir um arquivo novo, arquivo, novo, clica aqui no em branco, prontinho. As colunas são representadas por letras e as linhas por números. O que é isso? As colunas são representadas por letras e as linhas são representadas por números. E por que eu digo que através da coluna e da linha a gente pode identificar a célula? Tá vendo essas linhas aqui que você enxerga provavelmente ela como um cinza meio claro, né? Essas linhas elas não existem. Se eu quiser eu posso tirar elas, eu não preciso delas. Vamos pintar aqui uma célula para que você entenda o conceito. Bom, uma célula geralmente vai ser esse quadradinho que você vai ver repetidas vezes em qualquer lugar aqui da sua planilha. E ela é formada por uma coluna e uma linha. Por que eu digo isso? Porque essa célula aqui ela é a célula I7. Então, é uma coluna e uma linha. Essa outra célula aqui é a célula G2. Então, é uma interseção. Podemos formatar o tamanho das células através das linhas e colunas clicando entre elas. Bom, a gente clica entre as letras e não entre as células. Então vamos tentar entender já o conceito. Célula, tudo que está aqui dentro vai ser célula, tá ok? Que são formadas pelas colunas e pelas linhas. Então se eu quero aumentar ou diminuir o tamanho de uma célula, eu tenho que aumentar ou diminuir, na verdade, o tamanho da linha ou o tamanho da coluna. Vamos voltar para que você possa repetir comigo o conceito.
Notem que para cada canto que você vai no Excel, você vai ter um tipo de figura diferente no seu mouse. Exemplo, quando eu passo o mouse aqui por cima, tá numa seta. Quando eu entro aqui, é tipo uma letra I, né? É um tracinho. Quando eu venho para cá em cima da letra, é uma setinha preta. Quando eu venho para o meio do Excel, é uma cruzeta branca. E quando eu vou entre uma letra e outra, e entre um número e outro, é uma cruzeta preta. E o que você vai fazer? Se você quer modificar a coluna G, você vai aqui na coluna G, vem andando para a sua direita, até aparecer essa cruzeta, que vai estar entre as duas colunas, entre as duas letras. Clique com o mouse, arraste para a direita para você aumentar o tamanho da sua célula e arraste para a esquerda para você poder diminuir. Com a linha é a mesma coisa. Se você quer modificar a linha 2, você vai vir aqui com o mouse em cima da linha 2, desce um pouquinho até virar a cruzeta que vai estar entre o 2 e o 3. Você pode ver que eu estou mexendo o mouse, olha, e ela ainda não mudou. Só vai mudar realmente quando for para o meio do número praticamente. Clique com o botão do mouse, arraste para baixo para poder aumentar, arraste para cima para poder diminuir. Bom, com isso a gente mata um conceito do que é célula, né? Célula é formada por colunas e por linhas, e o que faz o tamanho dela é o tamanho da minha coluna e o tamanho da minha linha. Outra maneira de formatar é através do botão direito do mouse sobre a linha ou a coluna e determinar o valor, ou seja, determinar o tamanho dela, que você gostaria que ficasse a coluna e a linha. Vamos verificar. Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima da letra, eu vou ter essas opções. Note que se eu clicar com o botão direito na célula, as opções são diferentes. Não vai ter a opção que eu preciso. Que a opção que eu preciso é largura da coluna. E aqui eu não vou ter. Então vamos novamente clicar em cima da minha coluna, da minha letra. E agora eu tenho aqui a opção largura da coluna. Eu clico. Veja que essa largura está formatada em 25,86. Vamos formatar ela para 50? Aperte Enter ou clique em OK. Veja que ela aumentou. E se eu quiser diminuir? O mesmo processo. Clica com o botão direito em cima da coluna, vai em largura de coluna e diminua. Vamos colocar 15 dessa vez e clicar em OK. Pronto, ela vai diminuir. A mesma coisa vale para a linha. Não adianta eu clicar com o botão direito aqui, ó. Eu tenho que clicar com o botão direito com a setinha preta ativa, ou seja, quando eu estiver na linha 2. Clique com o botão direito. Agora é a altura da linha. Essa linha ela está na altura de 30. Vamos colocar ela para 90. Pronto, aumentamos o tamanho da nossa linha. E se eu quiser reduzir? Botão direito, a altura da linha, vamos reduzir para 15. Aí você deve estar se perguntando, Rafael, eu coloquei 15 aqui e coloquei 15 aqui, e não está num formato de um quadrado. É, exatamente. A correlação de coluna com linha, em termos de tamanho, são diferentes. É algo que você com o tempo vai acabar acostumando. Mas não é nada muito importante assim para o seu dia a dia, no quesito você ficar preocupado com isso, porque você vai se acostumar, não se preocupe. A outra maneira de você verificar o tamanho da linha é quando você vem aqui com o mouse e você clica em cima. Antes de você arrastar, toda vez que eu já vou arrastando, ele já vai me dizendo o tamanho que está. E é a mesma coisa que também nas linhas. Quando eu clico, ele já me diz o tamanho, ou seja, a altura. Bom, por último, e não menos importante, a formatação automática. Essa é uma das que eu mais gosto, ajuda bastante você começar a trabalhar uma planilha que você pega de alguém, por exemplo, uma base de dados sem formatação. E você deixa o Excel fazer isso automático para você.
Vamos aplicar isso naquela planilha que eu te mostrei logo no início da aula. Bom, imagina que você tinha escrito e está tudo por cima uma da outra. A maneira que a gente aprendeu para poder abrir é clicar entre uma letra e a outra e expandir. Só que se eu ficar fazendo isso na mão, eu tenho que ficar vindo ajustando assim, ó, no olho aos poucos para poder ter certeza que o tamanho do que eu escrevi ali está correto. E a partir do momento que você se preocupa em ficar olhando posição por posição na mão, você vai estar perdendo tempo e não é isso que a gente quer. A gente quer que você ganhe tempo no seu trabalho, faça as coisas com mais eficiência e mais velocidade. Então é o seguinte, toda vez que você quiser formatar uma coluna automaticamente, basta você clicar entre a letra e a outra 2 vezes com o mouse. Pronto, ele já vai formatar para você automático. Rafael, para as linhas isso também funciona? Sim, é a mesma coisa. Vamos supor que eu tivesse assim e eu tivesse escrito dessa maneira. Notem que está muito largo, não tem essa necessidade. Eu posso vir aqui, dar 2 cliques e ele já vai ajustar automaticamente. Ok? 2 cliques, ajuste automaticamente. Qual que é o conceito mais importante que eu tenho para passar para vocês nessa aula? O que eu escrevo dentro da célula não determina o tamanho dela. Ou seja, eu posso escrever um texto dentro da célula e não alterar o tamanho dela. Mesmo assim, como eu posso escrever apenas um nome ou uma letra, deixar a célula enorme e grande. Vamos entender melhor esse conceito. Vamos lá. O que determina o tamanho de uma célula não é o que eu escrevo. Porque eu posso escrever milhões de coisas aqui, muitas letras, e a célula permanecer do mesmo tamanho. Por isso que eu pintei, para que você consiga enxergar isso. Aqui do lado é outra célula, tá? Nota que toda vez que eu escrevo alguma coisa aqui, mostra nessa barrinha de fórmulas aqui em cima. Ó. Se não tem nada escrito, não vai me mostrar nada. Se tem algo escrito, logicamente vai aparecer aqui para você. Então, quando eu clico aqui do lado, eu entendo que esse quadrinho verde aqui é a minha célula H2. E aqui eu escrevi na célula G2. Não importa o tanto de coisa que eu escrevo ali dentro. Eu posso ter uma célula pequenininha com um monte de coisa escrita. Ou eu posso ter pouca coisa escrita numa célula gigantesca. Então o tamanho da minha célula não está correlacionado com o que está escrito. Vamos ajustar isso aqui automaticamente para a gente poder treinar. 2 cliques entre as colunas, 2 cliques entre as letras. Pronto, está formatado. Então é uma maneira bem prática e simples, né? E você deve estar se perguntando, mas nossa, quando que eu utilizo isso? Se você pegar uma base de dados, igual a que eu peguei aqui, ó, essa base de dados ela não veio desse jeito, ela veio assim, ó. Muita coisa fora de ajuste. Então eu simplesmente faço o seguinte, clico aqui para selecionar toda a minha planilha. Eu dou 2 cliques entre qualquer letras e 2 cliques entre qualquer números. Pronto, já vai estar tudo ajustado. Tudo ok. Uma curiosidade, quantos caracteres cabem dentro de uma célula? Vou te dar 3 segundos aí para você chutar. Eu nunca precisei saber, mas para efeito didático, eu pesquisei e eu venho informar que dentro de uma célula cabem 32.767 caracteres. Rafael, o que é isso? Eu não sei o que é caracteres. Fica tranquilo, vou te explicar. Bom, se eu for digitar meu nome tem 6 letras, 6 caracteres. Se eu colocar um tracinho, 7 caracteres agora estão digitados dentro de uma célula. Se eu colocar o asterisco, 8 caracteres. Se eu colocar números, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caracteres. Se eu colocar espaço,
tracinho, o espaço conta como caractere também. E eu tenho como provar para você. Vamos lá. Se você vir contando, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 caracteres. Eu posso aplicar uma fórmula para saber o número de caracteres. São 16 caracteres que possuem ali dentro. Ou seja, você também não precisa contar tudo que está escrito. Dentro aqui, então, mesmo que eu esteja numa célula desse tamaninho, vão caber 32.000 caracteres. Você pode praticamente escrever um texto aqui por cada celulinha dessa e você vai salvando e armazenando bastante coisa num espaço bem pequenininho. É uma coisa bem interessante. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado, entendido, né? Eu tenho certeza que você vai aplicar isso no seu dia a dia. Bom, antes de você ir, curte o vídeo, compartilha ele com seus amigos, envia para o pessoal no seu trabalho. Não deixa de estudar, porque tem pessoas que querem estudar isso aí também e é muito mais fácil quando a gente está alinhado com pessoas que têm o mesmo interesse que a gente, né? Então compartilhe esse vídeo, envia esse vídeo para amigos do seu trabalho, da sua faculdade, que eu tenho certeza que é um conteúdo que vai estar ajudando bastante gente. Valeu, galera, fiquem com Deus.